vida em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer igreja, em qualquer sociedade. Não. E nós vamos aqui ler alguns versículos, amém? A partir do versículo 1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de quem, igreja? De uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram uma noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Manda embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corro atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Eu bem sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida será pela de vocês, disseram os espias, os homens de Deus. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade quando o Senhor nos der a terra. Lá no versículo 18, diz assim: Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessas pessoas. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Essa mulher, irmãos, era uma mulher prostituta que vivia ali na cidade de Jericó, uma cidade que já era alvo da destruição de Deus, porque era um povo desobediente. Mas eu quero destacar com você as características de uma mulher especial. Você pode falar comigo? As características de uma mulher especial. A primeira característica que eu gostaria de destacar é a coragem, a ousadia dessa mulher, a coragem dessa mulher, né? Eu sei que ela tinha uma pensão, uma hospedaria, aonde ela recebia vários homens, visto que era prostituta. Mas quando ela viu aqueles 2 homens diferentes, já caracteristicamente parecendo judeu, do povo de Deus, eles eram inimigos. Mas ela já tinha ouvido falar acerca do rei de Israel, do Deus de Israel. Israel até então não tinha um rei humano. Quem governava Israel era o próprio Deus. Aleluia! Quem é que governa a tua vida, meu irmão? Quem é que governa a tua vida? Né? O Espírito Santo manda te perguntar: quem é que dirige a tua vida? É o
é Deus? Se for o homem, você vai agradar o homem, mas se for Deus, procure agradar a Deus. E essa mulher, então, ela vê aqueles 2 espias, ela abre a porta da casa dela e põe eles para dentro. Ela toma uma atitude de ousadia, de coragem. A partir do versículo 2 aqui ao versículo 6, você vê que ela enfrentou os soldados, ela enfrentou o rei, que chegou até ela e falou assim: ficamos sabendo que tem 2 espias, 2 homens do povo de Israel aí dentro, e você não viu? Veio aqui na sua rua, veio aqui perto da sua casa. A casa dela ficava em cima do muro de Jericó. Preste atenção, esse muro de Jericó, diz a história que ele era tão largo que poderia passar 4 Fusca, um ao lado do outro. Então era bem largo esse muro. E em cima do muro havia algumas casas, inclusive a casa dessa mulher. E ela então recebe esses homens. E quando os soldados chegaram, o rei mandou perguntar: você está com esses espias? E ela disse: não, eu vi que eles passaram por aqui, mas eles já foram embora. E ele então correu, falou: vai que quem sabe você vai alcançar. Ela teve uma atitude corajosa. E eu queria dizer para as mulheres, os homens essa noite que estão aqui, os jovens, tem hora na nossa vida, irmãos, para mudar a nossa realidade, nós temos que ter coragem. Né? Ou então você vai continuar na mesma situação para sempre. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você quer uma mudança de vida, você tem que ter coragem. Você tem que levantar, dar a volta por cima e não ficar na mesma situação e dizer: eu vou reagir. Esse reagir seu pode ser orar, amém? Esse reagir seu pode ser jejuar, amém? Esse reagir seu pode ser mudar de emprego, amém? Esse reagir seu pode ser estudar um pouco mais. Esse reagir seu pode ser: eu vou crescer no meu ministério, na minha vida espiritual, amém? Mas você tem que ter coragem. E eu quero dizer algo para você: ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Porque como o irmão Cosme falou, você tem que ser o primeiro a acreditar no teu milagre. Palavra gloriosa, né? Então você, e fala, essa palavra que Deus botou no coração do irmão, fala exatamente da palavra que nós vamos pregar essa noite, estamos pregando aqui. Porque ela teve que ter coragem de reagir, de mudar, falar: não, eu vou ficar pelo lado de quem está vencendo. O mundo pode ter milhares de pessoas, ricas, bonitas, famosas, aparentemente são as melhores, mas se você seguir essa multidão aí que está no mundo, você vai para o inferno. É melhor você ficar com uma minoria que aparentemente está perdendo hoje, mas é uma minoria que está marchando para o céu. Qual é a multidão que você vai acompanhar? Ela tinha uma cidade inteira para ela ficar do lado, né? De familiares, amigos dela. Ela preferiu ficar do lado de 2 homens, mas que eram homens de Deus. Dependendo com quem você anda, dependendo com quem você acompanha, você pode se perder. Ontem eu fiquei muito triste, que eu fiquei sabendo de um pastor, amigo meu. Ele foi meu aluno de escola dominical, hoje ele é adulto, casado, um pastor. E ele tem 3 filhos. E o do meio dele, né? Ele está lá agora, pegou uma igreja agora para trabalhar, irmãos. Acabou de assumir o ministério dele. Ele é recém-formado no seminário. Por favor, gente. Acabou de pegar lá o ministério. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu o telefonema que o filho dele está preso. Estava lá na igreja fazendo a obra, ficou sabendo que o filho dele está preso. E ele falou: meu Deus, mas meu filho, como assim? Ele estava na esquina à noite conversando com uma turma de colegas. E entre aqueles colegas que ele estava conversando, um deles ali tinha matado um rapaz, tinha acabado de matar um rapaz. Né? E ele estava no meio dos amigos, conversando, na esquina, perto de casa. E a polícia chegou e levou todo mundo. Está tudo preso. Né? Não quer nem saber se ele fez, se ele não fez, se ele está envolvido, se não está. Por quê? As más companhias corrompem o bom costume. Então, dependendo com quem você anda, você pode ser levado junto numa situação que você nem está envolvido. Muitas das vezes você está inocente naquela situação, irmãos.
Mas só de você andar com algumas pessoas, eu vou parar aqui um pouquinho, vou bater um papo, a polícia pode chegar, pode matar, pode levar, e você está naquele meio. Então essa mulher, apesar de ser uma mulher prostituta, uma mulher, né, que a gente vê aqui a situação dela, mas ela não aceitou isso, irmãos, para ela, né? Ela não aceitou essa situação na vida dela, amém? Ela disse assim, a minha família é pobre, a minha condição de vida, eu ganho dinheiro me prostituindo, vendendo meu corpo. Eu tenho uma situação difícil, mas eu não quero continuar desse jeito. É uma decisão que você tem que tomar, amém, igreja? Sabe, você de repente olha e diz assim, a minha família está toda bagunçada, desestruturada, né? Os meus amigos estão caminhando totalmente para um rumo diferente. Mas eu escolho Deus. Amém? Eu escolho uma vida diferente para mim. Amado, é uma decisão pessoal. Eu encontrei com um tio meu no ônibus e ele disse para mim, eu não entendo você e seu irmão. Falei, por que, tio? Você perdeu seu pai tão nova, você tinha 16 para 17 anos, seu irmão 11. E os dois hoje são pastores. Foram criados sem o pai, daqui a pouco também sem a mãe. E por que hoje vocês dois estão na obra de Deus? Eu falei, porque nós escolhemos Jesus. Ele nos escolheu primeiro e nós escolhemos a Ele. Foi uma decisão. Eu olhei para a situação da minha família, muitos alcoólatras, muitos na prostituição. Falei, eu não quero isso para mim. É uma decisão, amado, que você tem que tomar. Igual família, igual casamento. Você vê que o casamento do seu pai não deu certo, da sua irmã não deu certo, do seu primo não deu certo. Por que o seu não pode dar? É uma decisão que você vai tomar. Você vai dizer, não, o meu casamento vai ser diferente. Vai dar certo, porque eu creio num Deus vivo e eu vou fazer por onde? Eu vou ter um lar abençoado. Eu não vou ter um lar de briga, de confusão, não. Eu vou ter um lar de paz. Porque eu quero, porque eu decido isso. E Deus vai me ajudar. Amém, igreja? Então o homem e a mulher de Deus, ele tem que ter coragem, ele tem que ter ousadia. Gente, nós temos coragem de fazer tanta burrada? Vamos falar a verdade? A gente tem coragem de fazer tanta besteira? A gente tem coragem de fazer tanta coisa no escondido? A gente tem coragem de fazer tanta bobagem? Por que a gente não tem coragem de fazer o que é certo, igreja? Por que a gente não tem coragem de tomar uma decisão e falar, não, eu vou mudar a realidade da minha vida e a partir de mim, a minha família também vai ser abençoada. Quando você resolver ficar em pé, aquele que está caído na sua família também vai levantar por causa de você. Não espera pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, sua tia, não. Deus está dizendo, é você. Começa você ficando de pé, tendo coragem de mudar a sua realidade. Essa mulher disse, sabe o que eu tenho hoje? Uma casa de prostituição, prostituta, só isso que eu tenho. E essa cidade inteira vai ser destruída. E hoje entrou 2 homens de Deus na minha casa. É a minha última chance. E eu, sou boba nem nada, vou agarrar essa chance. Deus está te dando uma chance de mudança. Hoje aqui, porque se não fosse para você estar aqui, você não estaria. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, meu amado. A chance é para você que está aqui hoje. Deus está dizendo, você pode ser melhor do que você está sendo e ter uma vida abundante na presença do Senhor. Mas depende de você. Depende da sua escolha, do que você vai querer para você. Talvez muita gente diz sobre você, isso aí não vai dar em nada, não vale nada. Essa família não é nada. Você nunca vai conseguir nada. Você vai aceitar essa sentença? Essa sentença está igual uma nuvem escura assim, sobre a tua cabeça. E o Espírito Santo manda te perguntar, você vai aceitar essa palavra? Você vai aceitar? Eu não aceitei. Alguém disse para mim, sobre mim, que eu ia me envolver com um homem casado. Até isso eu escutei. Quando eu tinha 13 anos, quando eu escutei isso. Essa daí não vai dar em nada. Vai se envolver com um homem casado, essa daí vai beber até cair, vai prostituir. E olha eu aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Porque eu não aceitei essa palavra, irmão. Um dia eu estava andando no centro da cidade de Barra Mansa. Eu senti
gosta de prostituição. E ele falando no meu ouvido: a sua família é assim, é assado, você também vai ser, você vai ser minha. Eu parei, acho que os outros acharam até que eu estava doida. Eu parei no meio da avenida, virei para trás e falei assim: você quer prostituir? Pontei o dedo pro diabo. Você quer beber até cair? Você acompanhou meu pai e minha família até agora? Mas na minha vida você não entra, porque eu não quero. Eu não aceito espírito de prostituição na minha vida. Eu não aceito espírito de bebedeira na minha vida. Não é esse tipo de vida que eu quero para mim, de vício, de prostituição, de destruição de família. Na minha vida, não. Se você quer viver isso, vai viver você com seus demônios. Na minha vida, não. Sai de perto de mim. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Agora, se você ficar dizendo: eu sou fraco, eu caio mesmo, eu não posso ver porque eu acho bonito, né, meu amado? Você vai ficar carinhando o diabo agora? Vai carinhando ele, que quando você perceber, ele vai te dar um checkmate, vai acabar com você. Você vai virar um ninguém aí, pisado por todo mundo. Agora você pode escolher ser alguém diferente, amém? A outra característica dessa mulher que eu vejo, a primeira é coragem. Fala comigo, coragem. Deus vai te dar coragem, você tem que tomar posse. Quem toma posse da coragem de Deus aqui? Coragem para mudar, coragem para crescer, coragem para ver a diferença na tua vida. Amém? E a outra característica, ela foi temente a Deus. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela ouviu falar. Você já ouviu falar quem é Deus? Você já ouviu falar? Por mais que você nunca tenha lido a Bíblia toda, mas você já ouviu falar. Eu tenho certeza. Hoje em dia, irmão, é difícil quem nunca ouviu falar. Tem alguns países, né, que ainda não ouviram falar. Mas você já ouviu falar quem é Deus? E ela disse assim: olha, eu tenho ouvido falar de um Deus vivo, de um Deus, do teu Deus, do Deus de vocês, que vem passando aí igual um trator, derrubando todos os inimigos. E esse Deus vai chegar aqui. Eu já estou sabendo que esse Deus vai chegar na minha cidade. Mas eu quero te dizer, eu creio que não tem Deus como teu Deus. Ela declarou, mesmo sendo uma prostituta, ela declarou naquele momento: eu sou temente a Deus. E aqueles dois homens ficaram impressionados. Como que podia, no meio daquela cidade toda de prostituição, de idolatria, uma cidade que ia ser destruída, ter uma mulher, pastor Camille, que cria em Deus, só de ouvir falar. Quantos crentes leem a Bíblia todo dia e não acreditam em uma palavra? Porque se acreditasse, mudava de vida. Mas não acredita, não. Essa mulher, ela era ímpia, ela era prostituta, ela tinha santo dentro de casa, ela tinha família idólatra, vivia no meio de um povo, né, que matava filhos para deuses. E mesmo assim, só dela ouvir falar que Deus criou o céu e a terra, e vinha abrindo o mar vermelho, e destruiu os inimigos, ela disse: eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Eu ouvi dizer que Deus vai destruir minha cidade por causa do pecado. Mas fala para o seu Deus: eu não sei nem orar, eu nem sei rezar, né? Como eles dizem, eu não sei nem orar. Mas fala para o teu Deus que eu não quero mais essa vida que eu estou levando. Eu não quero mais continuar do jeito que eu estou. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu creio nesse Deus. Se fosse hoje, ela levantaria a mão cansada dela para Jesus, né? Que é o sinal. Ela diria assim: eu quero esse Deus que vocês servem. Aleluia. Ela disse: eu creio que esse Deus criou o céu e a terra. Ela foi temente ao Senhor. Ela disse: ele é Deus, acima no céu e embaixo na terra. Não há outro Deus como esse. Amém? Você pode ver isso do versículo 9 até o versículo 11. Dizendo que ela creu em Deus. Ela confiou nesse Deus. Ela disse: eu tenho um monte de imagem aqui, ó, mas nenhuma dessas imagens vale a força, o poder salvador do Deus de Israel. Aleluia, igreja. Ela abriu o coração para acreditar em Deus. Hoje é domingo, você tem uma semana para romper, você tem um mês para vencer, mas se hoje você colocar no teu coração:
Eu creio no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus da Bíblia. Eu creio que não há outro Deus, somente Ele é o Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que a partir da data de hoje, você pode anotar essa data. Ele vai mudar a sua vida radicalmente. Ele vai transformar a tua realidade. Sabe, o que dinheiro não vai fazer, o que influência não vai fazer, Deus vai fazer por você. Amém? A outra característica que eu encontro aqui está no versículo 12 e no versículo 13. Eu vou até ler de novo, porque é o versículo chave aqui. Ela diz assim: jure-me pelo Senhor. Olha aí na sua Bíblia, 12 e 13. Assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com quem? Com a minha família. Com a minha família. No 13 ela diz: poupe a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, tudo que nos pertence, livra-nos da morte. Eu vejo uma característica muito forte que faz dessa mulher uma mulher especial. Além dela ser corajosa, além dela ser temente a Deus, de crer em Deus, ela também foi uma mulher, o que, igreja? Intercessora. Você pode repetir comigo? Ela foi uma mulher intercessora. Ela começou a pedir, ela começou a orar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ela não quis salvamento, livramento só para ela, não. Ela não foi egoísta, né? Ela viu que a bênção estava diante dela, na casa dela. Ela não quis a bênção só para ela. Na hora que ela viu aqueles dois homens de Deus dentro da casa dela, ela disse assim: eu rogo pela minha família. Eu rogo pelo meu pai. Eu rogo pela minha mãe. Eu rogo pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, para que eles também sejam salvos. Por favor, quando vocês entrarem na minha cidade para destruir, livra a minha família. Ela não sabia orar, mas do jeito dela, ela pediu, ela intercedeu, né? Ela intercedeu pela sua família. Como é que você luta pela sua família hoje? Você luta em oração. Quantos têm lutado em oração pela tua família? Muitos crentes, irmãos, estão tão bem. Eu vejo isso acontecer sempre. Esses dias eu conversei com um irmão. O pai dele passa tanta necessidade, a casa dele está caindo. Ele passa necessidade e ele tem um irmão em outro estado, muito rico, que ganha horrores, não sabe nem o que faz com o dinheiro. E ele é incapaz de olhar para trás, olhar para aquele ventre, né, que gerou ele, a mãe, o pai, e ajudar com R$1 que seja, não ajuda. Né? E o pai lá com a casa quase caindo, né? Não ajuda. E hoje a gente vê que reverteu o quadro, ele perdeu tudo que tinha. Não que o pai e a mãe desejou isso, mas ele foi mal, né? Ele tinha como ajudar e ele não ajudou. Então eu quero te dizer, se você está na presença de Deus, você tem que lutar pela tua família. Você já recebeu a bênção? Você já recebeu a salvação? Agora é a hora de você lutar pela sua família. Lute em oração. Interceda por eles. Preste atenção no que eu vou te dizer, que é muito sério. Sabe aquele pai que você ama, que não é crente ainda? Maravilhoso. Sabe aquela mãe que você ama, mas que ainda não é crente? Maravilhosa. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você dorme às vezes até no mesmo quarto que ele, são bons para você, às vezes dão umas briguinhas de família normal, né? Mas você ama. Eles estão indo para o inferno porque ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Se eles morrerem, eles não vão para o céu, porque eles ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E isso tem que preocupar você. Isso tem que incomodar você. Raabe, apesar de ser prostituta, ela tinha um coração maravilhoso, um coração bondoso. Ela era boa de coração. Ela disse: eu quero ser salva, mas não só eu quero a salvação da minha família. Eu quero a salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Sabe aquele amigo que estuda com você, aquela colega que você gosta, você bate papo, ri, né? Masca chicletinho, toma refrigerante, sai junto do serviço, batendo aquele papo. E aí, amigo? Tão legal, tão bacana, né? Aquele coleguinha seu, estão indo para o inferno, gente. Se morrer sem aceitar Jesus, estão indo para o inferno. E isso tem que
te incomodar, você tem orado por eles? Você tem orado por eles? Tem orado por ela? Você tem que ser incomodado essa noite, impactado a se preocupar com a salvação dos seus amigos, da sua família. Amém, igreja? E nós estamos encerrando essa palavra, mas houve ali, então, nesse final da palavra, um trato, um combinado. Ela disse, salva a minha família. Ela foi intercessora, ela pediu. Aí, aqueles 2 homens de Deus, olha para cá, presta atenção, falou para ela assim, Raabe, vamos combinar uma coisa. Toda Jericó vai ser destruída por causa do pecado. Mas você coloca um cordão, um pano vermelho na sua janela. Coloca um sinal vermelho na tua janela. Você lembra de alguma coisa quando você pensa nisso? Eu me lembro da passagem, né, do povo lá do Egito, quando saiu ali com Moisés, não é isso? O que é que Deus falou? Matem o cordeiro, tira o sangue e passa na janela. Passa nos umbrais das portas. Aleluia! Passa a marca do sangue na porta da tua casa, da tua janela, para que quando o Senhor vier destruir por causa do pecado, a tua casa não vai ser destruída. A sua família não vai ser destruída porque tem a marca do sangue. Oh, meu Deus! Aleluia! E aquela mulher, ela não sabia fazer o sacrifício ainda, então eles falaram, não precisa botar o sangue aí não, coloca um lençol, um cordão, um lenço vermelho, né? Porque ela era uma prostituta, ela tinha muitos adereços, ela tinha aqueles echarpes bonitos, aqueles adereços, falou, coloca uma marca vermelha ali, ó, na janela, e quando nós viemos destruir Jericó, a janela que tiver com a marca vermelha, nós vamos poupar. E vai ser a sua casa. Irmãos, que maravilha. Para a gente encerrar, você vai abrir no capítulo 6. Para a gente ver o que aconteceu. 6, versículo 22. Aleluia. Vamos começar do 20. Para você entender o mistério de Deus aí. Aleluia, Jesus. Josué 6, 20 diz assim, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, o forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade e consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumento, todos os seres vivos que nela havia. Então Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que vocês fizeram a ela. Está ouvindo isso? Então aqueles 2 jovens que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raabe, trouxeram seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, todos os seus parentes, tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no lugar fora do acampamento de Israel. E depois disso, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia. E no 25 diz, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até o dia de hoje, que era na época de Josué. Você entendeu o que aconteceu? Quando eles foram no meio da guerra, a última característica dessa mulher, uma mulher especial. Primeiro ela foi o quê? Corajosa. Depois temente, né? Depois ela foi intercessora. E no último aqui, digna de ser lembrada. Ela foi digna de ser lembrada. Talvez ela nunca recebeu um presente. Talvez ela nunca foi cumprimentada. Talvez ninguém disse para ela muito obrigado. Talvez nunca ninguém abriu uma porta para ela e falou pode passar. Porque ela não era uma mulher honrada. Mas na presença de Deus nós somos dignos de ser lembrados.
Na presença de Deus, todos nós somos honrados, exaltados, abençoados. Amém? Aquela mulher foi lembrada. Preste atenção no que eu vou te dizer para a gente encerrar. No meio da guerra, era morte para todo lado, irmã Maria José. Matança, derrubando tudo. O muro de Jericó caiu e espada para todo lado. De repente, o homem de Deus Josué, que ficou no lugar de Moisés, aí já estava com 80 e poucos anos, 80 anos, 81 anos. Ele se levanta no meio da guerra e diz assim: opa, eu me lembrei de uma coisa. Tem uma mulher aqui que foi abençoadora, né, presbítero Edé? Que guardou os homens de Deus, que livrou nossos homens aqui. Chamou os jovens e falou: aonde que é a casa daquela tal mulher prostituta que vocês falaram? Ele falou assim: olha lá, tá vendo aquele lenço vermelho? Oh, aleluia! Tá vendo aquela marca vermelha lá na janela, lá em cima do muro? É aquela casinha lá. É aquela casinha lá. E ele tinha combinado com ela: todos que você colocar para dentro de casa não vão morrer. Todos que tiver dentro da tua casa, guardado dentro da tua família, não vão morrer por causa de você, por causa da sua fé. Você está entendendo isso? Quantos recebem essa palavra? Por causa da sua fé, por causa da sua coragem, por causa do seu temor a Deus, todos que estiver dentro da tua casa serão livrados por Deus na hora da destruição. É promessa do Senhor aqui, irmãos. É palavra de Deus, não é invenção humana, não. E naquele momento eles olharam a janela com aquele lenço vermelho, e os dois homens foram lá. Raabe, e ela estava pronta. Amém? Ela estava de mala pronta. Ela falou: eu não quero ficar na terra da destruição. Oh, aleluia. Eu não quero ficar nesse mundo aí e morrer para o inferno, não. O que adianta o dinheiro que esses homens me dão para prostituir? Eu não quero, não. Eu quero ficar com o povo de Deus e ser salvo aí do céu. Estava com a mala pronta, o pai dela e a mãe dela lá, os irmãos, estava todo mundo lá. E ele falou: pode vir que nós vamos escoltar você. E os soldados escoltaram, né? Parecia até um rei, uma rainha que estava saindo ali, né? Tudo escoltado para os soldados. Vai passando, vai descendo. Não olha nem para um lado nem para o outro aqui. Não olha os mortos de um lado, mortos do outro, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, porque você escolheu crer em Deus. E eles foram guiando a família de Raabe para fora, e Raabe passou a viver aonde? No meio do povo de Israel. E se você ler, nós não vamos ler que o nosso tempo é pouco, mas se você ler em Mateus 1, 4, 5 e 6, Mateus 1, 4, 5 e 6, sabe o que diz lá? Que Raabe casou-se com um parente de Arão. Casou-se com um parente de Arão, chamado Salmão. E ela gerou um homem chamado Boaz. Quem que foi Boaz? Marido de Ruth. Que mistério, né? Ela foi sogra de Ruth. Mulher abençoada. Raabe não é mais prostituta. Agora ela é mãe de família. Agora ela é uma pessoa honrada. Ela casou com o parente de Arão, levita. Ela agora tem um filho. Esse filho casa com Ruth, que gera um neném chamado Obed, né? Que é pai de Jessé, que é pai de quem? De Davi, né? Ela entrou para a família de Davi. Que mistério! Deus vai abençoar a sua geração. Deus vai abençoar seus filhos, seus netos. Serão homens de bem, homens tremendos na presença de Deus, porque você escolheu servir o Senhor, você escolheu abandonar o pecado. O seu futuro, talvez você não esteja aqui mais para ver, talvez Deus te recolha antes, mas Deus está dizendo assim, ó: eu tenho compromisso com você, que você é minha serva, você é meu servo. Mesmo que você morra, eu, Senhor, tenho compromisso com a tua família. Eu tenho compromisso com teus netos, com teus bisnetos, porque você está na minha presença. Isso é promessa de Deus, gente. Vamos tomar posse dessa promessa hoje, porque Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da tua oração, do teu gemido. Se Ele atende até um moribundo que clama a Ele, não vai atender você que é servo dEle, que é filho dEle, que clama. Aleluia.
Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os desobedientes, porque ela escolheu acolher os espias. E finalizando, Tiago 2:25-26 diz: Raabe foi justificada por Deus pelas suas obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Quando Tiago fala fé sem obra é morta, antes disso ele fala assim, o exemplo, Abraão e Raabe, porque pelas suas obras eles foram justificados por Deus. Né? A fé sem obra, ela é morta. Ela teve um coração doador para fazer o bem. Ela quis servir o Senhor e verdadeiramente ela foi ricamente abençoada. Né? A irmã Celina estava falando que ela entrou para a família de Jesus e não está errado, é verdade. Porque ao gerar a parentela de Davi, é a mesma família de Jesus. Raabe entrou para a linhagem do próprio Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha, né? Você vê a mudança de vida que essa mulher teve. E você, meu irmão? Você não precisa aceitar a condição imposta pela sociedade, pelas condições financeiras, pela sua família, pelas palavras de maldição. Você não precisa aceitar. Você pode hoje se levantar desse banco determinado e dizer assim: eu quero uma vida diferente para mim. Quantos querem isso? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quantos querem? Levante aí aonde você está, igreja. Não precisa vir aqui. Aonde você está? Eu creio que você entendeu a palavra. Eu creio que você recebeu a palavra. E Deus está falando comigo aqui, está falando contigo aí, que Ele pode mudar a realidade. Amado, se você vê a casa da onde eu saí, ela ainda existe até hoje. Ela está coberta de mato. No alto do morro. Era a última casa do bairro, lá em cima do morro, uma casa pequenininha, no meio do bambuzal. Eu saí daquela casa para fazer a vontade de Deus. Hoje, quando eu olho aquela casa, eu fico pensando, o projeto que Deus tinha na minha vida era maior do que eu, irmãos. Era maior do que eu podia imaginar. Eu quero te declarar, o projeto que Deus tem para a tua vida é maior do que você pode imaginar. Você pode dizer isso para alguém agora? Sai do teu lugar e fala isso para alguém que Deus botar no teu coração. Aquele que Deus tocar no seu coração, você vai até ele e fala para ele assim: o projeto que Deus tem na sua vida é maior do que você pode imaginar. Fala isso para alguém agora. Sai do teu lugar, anda pela igreja, fala pela fé, caminha um pouco mais, fala para mais uma pessoa, mais duas. Sai do teu lugar, começa a profetizar, meu amado. Começa a profetizar, começa a declarar. O projeto que Deus tem para a tua vida é bem maior do que você pode imaginar. Aleluia. Não aceite a sentença sobre a tua vida. Não pense em se matar, em desistir, porque Deus tem algo mais para você. Não aceite essa vida que o diabo colocou para você, que o mundo colocou, que a sua família colocou, que as condições sociais e financeiras colocaram. Você pode dar a volta por cima, você pode ser o primeiro a se levantar na tua casa. E através de você, a tua família vai ser abençoada. Deus, em nome de Jesus, eu estou abençoando agora cada um que se compromete a mudar, a querer uma diferença na tua vida, a ter coragem, a ser temente a Deus, a interceder por tua família. Senhor, lembra dele na hora da destruição, lembra dele na hora do arrebatamento da igreja, lembra dele na hora da grande tribulação. Salva, livra a ele e a tua família, a ela e a tua família, em nome de Jesus. Eu quero que agora você cura a tua cabeça e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus sobre as tuas condições agora. Eu vou chamar o Daniel para vir estar tocando aqui comigo. Você vai agora estar colocando a tua vida na mão do Senhor agora. Você vai agora estar falando com Jesus: Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu não aceito essa condição colocada
destruição. Livra-me. Livra a minha família da destruição. Passa o teu sangue na minha porta, Senhor. Passa o teu sangue nas minhas janelas, Senhor. Oh Deus, esse mundo vai ser destruído. Esse mundo vai ser destruído e a minha família não pode entrar no meio dessa guerra. A minha família não pode ser levada ao inferno. Irmão, ninguém vai pedir para sua família igual você, porque você ama cada um dos seus. Ninguém vai interceder pelo teu amigo igual você, porque você ama ele. Então comece a orar pelo teu amigo, a tua amiga, aquela pessoa que trabalha com você, teu avô, teu primo, tua avó, teu irmão, tua mãe, teu pai. Comece a interceder, Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia, Jesus. Não demore a tomar uma posição para o Senhor. Enquanto você ora, nós vamos cantar um corinho para terminar aqui. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero marcar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Deus está te dando hoje uma chance de mudança, uma chance de uma virada, mas você precisa acreditar, você precisa fazer por onde. Não sente em cima da acomodação, sabe? Não sente em cima e fica ali recebendo toda a sentença de destruição para você. Creia no que Deus pode fazer na tua vida hoje. Você pode ser um advogado, um médico, um pastor, uma pastora, um missionário, por que não? Por que não? Deus pode honrar você grandemente na terra. Basta você colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos cantar junto para terminar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Para estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar,
O teu levantar vai ser o levantar da tua família. O Espírito de Deus vai colocar na tua mão uma vara de ferro para você dirigir, reger o teu povo. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, ele será contigo. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande mulher de Deus que vai levantar o teu povo. Você vai levantar o teu povo tomando posição com Deus, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem olhar para o que os teus amigos estão fazendo. Porque você quer salvar a tua família, você quer uma diferença. Amém, igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me deu e peço aos irmãos que orem por mim. Eu gostaria, inclusive, de estar orando pela tia da minha cunhada que está no CTI, né, Daniel? Está muito mal. É Dona Leni, né? Só um minutinho, então. Vamos orar aqui pela Dona Leni. Eleni, né? Helenice.